1 Coríntios 2, 8 até o 13. Lembra que nós estamos falando ainda do apóstolo Paulo defendendo ali o fato de não poder a igreja do Senhor ser uma igreja dividida. E então Paulo vai lançar à luz, irmãos, a primeira explicação. Se a igreja entende o verdadeiro evangelho, se a igreja entende a verdadeira mensagem da salvação, não tem por que ela ser dividida. E então, quando o evangelho ele é verdadeiramente pregado na sua fidelidade, a igreja ela vai se unir, ela vai estar em volta ali ao evangelho e não a pessoas. E então, quando a igreja entende que o evangelho é o poder de Deus, quando a igreja entende que o evangelho realmente é ali aquilo que é a revelação perfeita de Deus para a igreja, os homens, os crentes, os irmãos vão se reunir em torno do evangelho e não em torno de pessoas, não em torno de homens. Infelizmente, hoje em dia ainda existem pessoas que estão nas igrejas porque estão seguindo homens, estão seguindo pessoas. E é justamente contra isso que Paulo está falando aqui, desde o início do capítulo 1 até essa parte do capítulo 2 que nós encontramos agora, tá bom? Nós já falamos, irmãos, do apóstolo Paulo, explicando sobre a questão da revelação e o pregador. Ele disse que nós não podemos chegar com ostentação de linguagem, porque ele não chegou com ostentação de linguagem perante os coríntios. Pelo contrário, ele foi o mais simples possível na apresentação do evangelho. E ele nos ensinou dessa forma que nós não temos que focar no homem, temos que focar justamente no conteúdo da mensagem. Nós falamos também sobre a revelação divina e o ouvinte, que foi o segundo ponto, onde Paulo ele vai deixar bem claro o quê? Que essa sabedoria que Deus verdadeiramente colocou diante dos homens, essa sabedoria que até então era um mistério para a igreja, foi justamente o quê? A salvação em Cristo, o plano salvífico, o plano salvador de Jesus Cristo. Então, irmãos, observa que aí Paulo ele vai falar uma coisa interessante. Ele vai dizer que essa sabedoria de Deus, que foi expressa através da pregação da sua palavra, foi justamente ali algo que foi revelado somente aos salvos, algo que estava sendo revelado somente para os cristãos. E por que é um mistério? Porque para o incrédulo, essa mensagem continua nublada, envolta ali numa nuvem escura, onde o incrédulo não consegue entender o conteúdo da mensagem. Então, essa mensagem foi uma mensagem revelada para o Filho de Deus. Para o incrédulo, ela não foi revelada. Isso nós observamos no último domingo. Nós começamos também a falar, irmãos, sobre a revelação divina e a interpretação espiritual que se encontram justamente nos versículos 8 até o 10. Aqui Paulo continua, irmãos, falando justamente sobre essa sabedoria que nenhum dos poderosos da época conheceu, porque se eles tivessem conhecido essa sabedoria, se tivesse sido revelado a eles, eles não teriam crucificado a Jesus Cristo. Paulo fala isso no versículo 8. Então, irmãos, nós observamos o seguinte: como que Deus então ele revela a sua sabedoria aos homens? Irmãos, como é que pode nós, tendo uma mente limitada, um conhecimento limitado, finito, além de tudo corrupto, porque está sujo pelo pecado, como que nós podemos entender essa verdade espiritual? E é aí que Paulo vai parafrasear o que o profeta Isaías ele fala lá no capítulo 64, versículo 4. Paulo vai dizer assim para eles: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam.
Então, irmãos, essa é a mensagem do Evangelho. Para quem que foi preparado essa mensagem? Para aqueles que amam ao Senhor. E é por isso que o incrédulo, irmãos, ele não tem esse conhecimento, ele não tem essa revelação. Agora você não vai sair daqui dizendo que o pastor está dizendo que os crentes são mais especiais, que os crentes são melhores que os incrédulos. Não é isso, porque até mesmo nós dependemos da sabedoria de Deus para realmente entendermos a sua palavra. Nós não entendemos por si só. Se dependesse de nós, irmãos, nós não entenderíamos. A nossa mente ainda estaria o quê? Fechada para o entendimento da palavra do Senhor. Mas Ele veio e através da sua revelação iluminou a nossa mente para que pudéssemos então estar entendendo, estar aprendendo, estar aceitando a mensagem da salvação. Agora, irmãos, nós falamos também no último domingo que geralmente nesse trecho as pessoas associam ao céu, tá? Mas essa não é uma passagem, não é, irmãos, um texto que fala sobre o céu. Já ouvi pregadores falando, né? O céu, ele é aquilo que Paulo fala, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e jamais penetrou no coração humano o que realmente é o céu, que é aquilo que Deus preparou para o homem. Não, Paulo está falando aqui da sabedoria de Deus. Que sabedoria? Mais uma vez, o Evangelho, a pregação do Evangelho da salvação. Então, irmãos, esse texto se refere ao quê? As maravilhosas verdades espirituais. Essas verdades espirituais nós conhecemos ainda aqui nessa vida. E o mais interessante de tudo, essa verdade não pode ser entendida, irmãos, não pode ser captada sem a iluminação do Espírito Santo. Então, nós não podemos entender o Evangelho se antes o Espírito Santo de Deus não iluminar a nossa mente, não clarear verdadeiramente o nosso entendimento para entendermos a mensagem da salvação. E é por isso que Paulo fala em Efésios 2, 8 e 9, nós não podemos sair daqui batendo no peito dizendo, eu sou salvo porque eu entendi, porque eu sou mais inteligente do que fulano de tal que não entendeu. Não, irmãos, tudo depende da graça de Deus. Por que eu não posso me gloriar? Por que eu não posso dizer eu sou salvo porque eu fiz por onde ser salvo? Primeiro que eu não entendi o Evangelho, foi o Espírito Santo que me iluminou. E se não fosse o Espírito Santo, eu seria ainda um pecador, perdido, condenado ao inferno, como todos aqueles que não têm Cristo em sua vida. Então foi necessário que o Santo Espírito de Deus viesse, iluminasse a minha mente e a mente de todos aqui quantos já creram em Cristo como seu Salvador. Ok? A mente humana, ela não pode captar essa verdade, irmãos. Os nossos sentidos humanos não podem entender essa realidade se não for Deus vindo, abrindo a nossa mente, colocando a mensagem da salvação nela. Somente pela pregação do Evangelho é que o Espírito Santo ilumina a cada um de nós. Nós precisamos entender. O apóstolo Paulo, ele fala, irmão, ele deixa bem fixo ali na mente dos romanos o seguinte, que a fé, ela vem pela pregação do Evangelho. Ele já começa dizendo para os romanos o seguinte, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Primeiro do judeu, também do grego e tudo mais. O Evangelho, irmão, somente a pregação do Evangelho é que salva. A Bíblia não diz que nós vamos ser salvos pela dança, não diz que nós vamos ser salvos pela série que está passando aí de Jesus. Não, ela fala que nós vamos ser salvos através da pregação da palavra, da pregação do Evangelho. Somente pela pregação do Evangelho é que Deus clareia a mente que até então está fechada pelo pecado, para que ela possa se abrir para a verdade do Evangelho, irmãos. Então, só o crente cheio do poder do Espírito Santo de Deus e doutrinado por Ele
pode compreender as riquezas e glórias do mundo espiritual. Deus as preparou esse entendimento justamente para os seus filhos. Na próxima oportunidade, nós vamos entender o que Paulo quer falar no versículo 14, quando ele diz que o homem natural não entende as coisas do Espírito de Deus. Ele está falando justamente isso aqui. Ele está dizendo que o homem sem Cristo não conhece a revelação, não conhece a vontade de Deus, não conhece o próprio Deus. Então é preciso algo mais para entendermos a pessoa de Deus através da sua revelação. Paulo vai continuar dizendo o seguinte: o que Deus tem preparado, a partir do versículo 8: sabedoria é essa que nenhum dos poderosos desse século conheceu, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Mas como está escrito: nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado. Agora olha só, irmãos, o mais interessante disso tudo é que essas coisas não são algo lá para o futuro, é para agora. É para que nós possamos realmente estar vivendo isso hoje, irmãos. Deus tem preparado para que nós possamos usufruir de tudo isso hoje, nos dias de hoje. Não é para o futuro ainda, não é para algo por vir, não é para quando a igreja for arrebatada, não é para lá no milênio, não é lá para a tribulação, não é para essa época, é para hoje. Nós temos a revelação de Deus, a interpretação divina espiritual está aberto para nós hoje. E aí nós observamos que o armazém de Deus, irmãos, ele está cheio de todas as provisões para nós. Mas infelizmente muitos dentre o povo de Deus não querem saber disso. Muitos dentre o povo de Deus não querem de forma alguma, irmãos, crescer espiritualmente. Mas pastor, o senhor não falou que o Espírito Santo ilumina o crente para entender a palavra, para entender a revelação? Ele ilumina, irmãos, mas ele não vai iluminar com você o quê? Deitado na rede esperando o entendimento cair na sua mente. Tem que haver estudo da palavra, tem que haver esforço. Existem muitas pessoas que não gostam de estudar a Bíblia porque acham enfadonha, cansativa. Tem gente que diz, né? Eu não gosto de ler livro que só tem letra, eu gosto de ler livro que tem figura. Irmãos, não há como verdadeiramente termos a iluminação do Espírito Santo se não nos esforçarmos em estudar a sua palavra. Não vamos ser iluminados dessa forma, irmãos, tá? Então nós precisamos entender essas coisas. Não existe, irmão, não tem porquê nós sermos ignorantes espiritualmente. O versículo 10, Paulo vai dizer o seguinte: mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito a todas as coisas perscruta, tem conhecimento, até mesmo as profundezas de Deus. Paulo, irmãos, vai nos ensinar aqui que Deus, ele demonstra a sua sabedoria através do seu Filho, e essa mesma sabedoria ele usa para abrir os olhos daqueles que estavam cegos, ele usa para realmente abrir os ouvidos, a mente, para que nós possamos estar captando as verdades espirituais. E Paulo, irmãos, ele vai usar um silogismo interessante aqui nesses versículos seguintes. Observe o seguinte: só aqueles que nasceram do Espírito de Deus têm a capacidade de saber as coisas de Deus. Isso nós já começamos falando sobre isso. Só o próprio homem pode conhecer seus pensamentos e propósitos. O homem conhece aquilo que é próprio do homem. Deus conhece aquilo que é próprio de Deus. Então o que Paulo vai deixar claro aqui para a gente, irmãos?
que da mesma forma que o homem conhece os seus próprios pensamentos e propósitos, assim também Deus conhece os seus propósitos e os seus planos. E o Espírito Santo, sendo Deus, conhece as coisas de Deus. E então, cada crente que está habitado pelo Espírito Santo tem a capacidade, irmão, está qualificado para conhecer as coisas de Deus, que são as coisas espirituais. Os versículos seguintes, irmãos, que vão até ali o 13, Paulo ele vai deixar bem claro, o versículo 10 e 11, desculpe. Vamos tentar entender, vamos ler compassadamente aqui. Mas Deus nulo revelou pelo Espírito, porque o Espírito, está falando do Espírito de Deus, a todas as coisas perscruta, todas as coisas conhece minuciosamente, até mesmo as profundezas de Deus. Porque qual dos homens sabe as coisas do homem, senão o seu próprio Espírito que nele está? Assim também as coisas de Deus, ninguém as conhece, senão o Espírito de Deus. O que Paulo está querendo dizer aqui, irmãos? O homem conhece as coisas do homem, Deus conhece as coisas de Deus. Se nós temos o Espírito de Deus em nós, então a lógica é que nós também conhecemos as coisas de Deus. É isso que Paulo está falando. Uma vez que eu tenho o Espírito Santo de Deus habitando em mim, agora eu sou capacitado a entender não somente as coisas do homem, mas a entender agora as coisas de Deus. Então olha só o que Paulo está dizendo aqui, irmãos. Paulo está dizendo algo que o povo do Antigo Testamento, irmãos, anelava realmente ter, que era o conhecimento de Deus. Nem os profetas tiveram a revelação que nós temos hoje. Os profetas, irmãos, não conheceram a Deus como nós conhecemos, porque eles não tiveram o conhecimento do próprio Cristo. E hoje nós somos capacitados a conhecer mais e melhor as coisas de Deus. Por quê? Porque o próprio Deus habita em quem? Em nós. Deu para entender como nós somos mais privilegiados que o povo do Antigo Testamento? Deus habita em nós, irmãos. O seu Santo Espírito habita em nós. Então é isso que pode dizer, pelo fato de o Espírito Santo habitar em mim, agora eu posso conhecer as coisas de Deus. Nós temos verdadeiramente ali a mente de Cristo, certo, irmãos? Versículo 13 não, versículo 16, do último versículo do capítulo 2, lá no finalzinho ele vai dizer: nós porém temos a mente de Cristo. Não é maravilhoso saber disso, irmãos? Agora olha só, muitos crentes não dão valor a isso, muitos não estão nem aí para essa maravilha, para essa bênção na sua vida, irmãos. Você é capacitado a pegar a palavra de Deus e interpretá-la. Por quê? Porque o autor dela habita em quem? Em você. E o autor dela lhe dá a oportunidade de conhecer, de ter a mente de Deus e conhecer as coisas de Deus. E aí você, com toda essa oportunidade, sabe o que acontece com muitos? Chegam na sua casa, pegam a revelação divina, que você é capacitado agora a entender e interpretar, porque o Espírito de Deus está em você, e pega ela e deixa lá. E não faz uso, não liga. E aí começa a pegar caixinha de surpresa. Você sabe o que é a caixinha de surpresa? É aquela bolsinha que vendia antes e tinha um monte de versículo aleatório, né? Todo colorido, bonitinho.
Aí o crente dizia assim: vamos ver o que Deus tem para mim hoje. Aí pegava um versículo daquele, olha aqui um versículo bonito, né? Um salmo. Aí saía dali todo feliz. É que nem o incrédulo quando vai ler o horóscopo no jornal, vai ler o signo, né? Aí o signo diz que a lua está em Marte, contornando Vênus, né? Ligando ali com Saturno, então meu dia vai ser bom. Tem crente que acredita nisso, irmãos. E assim como tem crente que acredita também em caixinha de surpresa, tá? Pegam, né? O que Deus tem a falar para mim hoje? Deixa eu ver, Senhor fala comigo através desse versículo. E aí vai lá ler um versículo aleatório. Isso não é estudar, isso não é interpretar as escrituras, isso não é usar aquilo, o conhecimento que Deus deu a você para realmente estar ali interpretando, irmãos, usando da mente de Deus, da mente de Cristo, para revelar, para a revelação, para o estudo da palavra. Tem crente quando ele diz vamos estudar a Bíblia, parece que dá um tiro nele. Ai, lá vem essa chatice. Olha só, irmãos. Tem crente quando fala em doutrina, ele diz o seguinte: a letra mata, mas o Espírito vivifica, né? Já estudamos sobre isso. E existem pessoas hoje que usam esse texto para dizer que a gente não pode se aprofundar no estudo das Escrituras, porque a letra mata, eles falam. São crentes preguiçosos, são crentes que realmente não gostam de ler a palavra, não gostam de estudar, preferem muitas vezes fazer outras coisas, preferem ocupar o seu tempo muitas vezes em coisas que não trazem benefício algum e esquecem da palavra de Deus. Não usam, irmãos, essa bênção que é verdadeiramente poder conhecer as coisas de Deus, porque o seu Espírito habita em nós e temos então ali a mente de Cristo. Você tem utilizado desse dom, dessa dádiva no seu dia a dia? Aí chega, né, final de semana, quantos capítulos leu? Nenhum. Você conhece a vida espiritual dos crentes quando eles respondem isso? Quando não lê nenhum capítulo da Bíblia na semana, 7 dias durante a semana e não lê um capítulo, irmãos, você já sabe que a vida espiritual desse crente está onde? Está no ralo. Não está bem. Não está mesmo, irmãos. Usufruindo de tudo isso, tendo toda essa condição e oportunidade, e eu não faço bom uso, irmãos. Será que realmente o Espírito Santo de Deus habita em mim? Será que realmente eu sou um salvo? Assim são muitos crentes, irmãos. Tem a Bíblia, a revelação, a condição, a oportunidade de interpretar, de entender, mas eles não querem fazer uso disso. Eles não gostam de ler, não gostam de estudar. E Paulo está dizendo aqui que o Espírito Santo de Deus, que conhece as coisas de Deus e que habita em nós, nos dá a oportunidade de também entendermos e interpretarmos a sua palavra. Vamos procurar observar rapidamente nessa última parte a questão da revelação divina e a inspiração. Já que estamos falando de entendimento das Escrituras, já que estamos falando de iluminação, já que estamos falando ali de estudo e interpretação, precisamos falar também sobre a palavra de Deus, irmãos. Como assim? Nos versículos 11 a 13, já lemos até o versículo 11, vamos reler os versículos 12 e 13 rapidinho. Ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, e sim o Espírito que vem de Deus. Para quê? Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. O que por Deus nos foi dado gratuitamente? A revelação, a condição e possibilidade de entendermos essa revelação. Para que conheçamos o que por Deus nos foi dado gratuitamente. 13. Disto também falamos, não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Irmãos, observando um pouco sobre essa questão da revelação e da palavra de Deus,
Nós vamos observar, irmãos, na própria teologia, que Deus ele se revelou através da natureza e através da sua palavra. Quando Deus se revelou pela natureza, a teologia chama de revelação geral, porque essa revelação ela é estendida a todas as pessoas, quer salvas, quer não. E Deus se revelou através da revelação geral, não somente através da natureza, mas Ele se revelou também através de anjos, Ele se revelou através de visões, Ele se revelou através ali dos sonhos naquela época. Isso tudo se encaixa na questão da revelação geral. Mas Ele também se revelou através do quê? Da sua palavra. E a teologia chama de revelação especial. Revelação especial também inclui, irmãos, não somente a revelação escrita, mas a pessoa de Jesus Cristo, a palavra encarnada, o Logos de Deus, aquele que João no capítulo 1 diz: no princípio era o Verbo. Ele está falando da pessoa de Cristo. Então, irmãos, a palavra de Deus também ela é escrita nesses 66 livros da Bíblia, que é aquele livro que nós estamos tentando aprender, memorizar, fazer suas divisões em cada domingo pela manhã na escola bíblica dominical. É esse mesmo livro, irmãos, que é a revelação especial de Deus, que nós não estamos tratando ela como especial de nada. Porque muitas vezes, irmãos, até mesmo você que tem aí um veículo, né? Um carro, uma moto, quando você compra bichinho, o que você faz? Todo dia dá um banho, né? Guarda. Se você deixa cair a sua moto nova, se ela tombar, você chora, não chora, Efraim? De repente você pega, já pensou, Jonas, vai dar ré no carro, treque na ponta, dói, não dói? Mas a palavra de Deus, ela é muito mais especial que tudo isso, irmãos. A palavra de Deus é muito mais especial que qualquer coisa material que possamos ter. Por quê? Porque a palavra escrita de Deus é a sua revelação divina para nós. Irmãos, tudo aquilo que Deus queria que o seu povo conhecesse, tudo aquilo que é necessário para a vida espiritual do seu povo, adivinha onde está? Na palavra do Senhor. Está contido nesses 66 livros, dividido em 2 testamentos, 39 no Antigo e 27 no Novo. Tudo aquilo que Deus queria que você soubesse está lá. Não existe outro meio de revelação. Talvez você vá à igreja onde o pastor diz que tem uma revelação nova para você, a gente vai já ver isso aqui. Não existe, irmãos. Precisamos realmente observar o que Deus tem para os seus filhos. E aí, irmãos, em relação à palavra de Deus, nós vamos observar 2 coisas. A primeira é o que a Bíblia chama de inspiração. Paulo diz: toda a escritura é inspirada por Deus. O que é inspiração, irmãos? A inspiração, ela é o meio pelo qual Deus transmite verdades espirituais usando agentes humanos. Isso é inspiração. Deus revelando o que Ele quer através dos escritores, ali daquilo que saiu da pena dos apóstolos e profetas e demais escritores. Isso é inspiração de Deus. Por isso a Bíblia é inspirada. Mas também muita gente confunde as coisas, porque nós encontramos a questão da iluminação. É sobre a iluminação que Paulo acabou de falar nos versículos anteriores. A iluminação, irmãos, é a obra do Espírito Santo sobre as mentes e corações dos crentes, para que possam entender a mensagem de Deus. Então veja só, são 2 coisas distintas. São 2 coisas diferentes. A primeira, inspiração, é Deus
transmitindo verdades espirituais através de pessoas. A segunda, a iluminação, é o Espírito Santo, irmãos, agindo sobre a nossa mente para entender a palavra. Então, meus irmãos, veja, entendendo melhor essa questão, observe o seguinte, que a inspiração, ela limitou-se a poucos homens, cerca de 40, ou seja, uma média de 40 pessoas foram usadas por Deus para fazer o quê? Para escrever a sua palavra, tanto no Antigo quanto no Novo. Essas pessoas, irmãos, foram controladas pelo Espírito e escreveram o que Deus quis que ficasse registrado nas Sagradas Escrituras. Então, olha só, nós não podemos confundir a questão da inspiração. Na inspiração, Deus usou os homens, usou a sua capacidade intelectual, usou a sua cultura, usou todos os artifícios que esse homem poderia ter para escrever a sua palavra. Ele, por exemplo, usou Moisés. Moisés foi um legislador para escrever o Pentateuco. Deus usou o que? Daniel, um estadista, para escrever também o livro profético. Deus usou Pedro. O que Pedro era, vocês lembram? Pescador. Usou homens de variadas culturas, em épocas diferentes, guardando a intelectualidade de cada um para escrever a Bíblia. Usou Amós, que era um boiadeiro, cuidava do gado. Pessoas de várias classes sociais. Ok? Isso é inspiração. Agora olha só, mesmo Deus usando esses homens, Deus estava ali no cuidado para que eles não ultrapassassem aquilo que Deus queria que eles escrevessem, e nem omitissem, nem deixassem de escrever aquilo que Deus queria que eles escrevessem. Então o Espírito Santo ficou ali administrando, não passa e não deixa, para que eles pudessem escrever a vontade de Deus. A inspiração é justamente isso. Então olha só, a inspiração não é algo mecânico. Como assim? Vocês já ouviram falar de Chico Xavier? O Chico Xavier, ele pegava, colocava a cabeça para baixo e começava. Não é isso? A psicografia usava ali o contato, dos mortos para escrever ali e tudo mais. Então a inspiração não foi isso. Os apóstolos não entraram em transe e deixaram Deus ali usar a mão deles para... Não foi isso. Deus usou, lembra, a capacidade intelectual de cada um. Deus apenas preservou para que nos escritos deles não houvessem erros. Lembram de Judas? A epístola de Judas. Judas vai começar dizendo o seguinte: amados, quando eu pensava em escrever para vocês sobre a salvação, foi que me senti compelido a falar sobre a defesa da fé. Ou seja, Deus usou Judas, a própria vontade de Judas, não é os Iscariotes não, tá? Para escrever ali a palavra de Deus. E Deus apenas cuidou para que não houvesse erros. Isso é inspiração, irmãos. Não é a teoria do ditado, que nem as pessoas dizem que eles escreveram o que Deus ditava. Aquilo que Deus ditava, eles escreveram. Nada disso. A inspiração é Deus usando os homens para escrever a sua palavra. Ok? E impedindo, não deixando que eles cometessem erro algum. Tá bom, irmãos? Isso é que é inspiração. Nesse sentido, irmãos, ainda há inspiração hoje em dia? Não, porque a palavra de Deus já está o quê? Completada, já está finalizada. Então Deus não inspira mais nenhum agente humano para escrever mais nada que se compare às Escrituras. Infelizmente as seitas hoje colocam os escritos deles, dos profetas deles, aos pés ou ali ao lado das Escrituras, tá? Mas não existe mais inspiração hoje em dia. Ok? Então a gente tem que tomar muito cuidado, De repente a mensagem de hoje, o pastor foi inspirado. É uma colocação errada, tá bom? Porque essa inspiração não existe mais hoje em dia. Ok? E quanto à iluminação, irmãos, agora sim, a iluminação é para todos os crentes.
Vimos lá em cima que a iluminação é o Espírito Santo agindo na mente dos crentes para que eles entendam a mensagem. Então vejam, é uma coisa completamente diferente da outra. Mas olha só, para você ser iluminado pelo Espírito Santo para entender as Escrituras, você tem que fazer o quê? Estudar. Tem que estudar. Senão, a iluminação vai estar ali, cabível, né? E sendo possível para você. Mas para você alcançá-la, você tem que estudar. Certo, irmão? Senão você não vai ser nem iluminado, e inspirado já sabe que não vai ser. E então, quanto de nós, irmãos, quanto de nós verdadeiramente temos ou usamos dessa oportunidade para que possamos então estar entendendo cada vez mais a palavra do Senhor? Quanto de vocês realmente têm se debruçado sobre a Bíblia? Quanto de vocês têm investido não somente a parte financeira, mas tempo, dedicando-se ao estudo da palavra do Senhor? Falta de tempo, irmãos, não vai ser justificativa e desculpa para ninguém. Você não pode chegar e dizer: pastor, eu não estudo a Bíblia por falta de tempo. Isso não é justificativa. Você tem tempo para fazer tudo aquilo que você priorizar. Você tem tempo de realmente colocar na sua lista ali no início dos afazeres do dia a dia todas as suas prioridades. Para você ser iluminado, tem que estudar a palavra de Deus, tá bom? Porque senão você vai ser sempre aquele crente que vai dizer assim: eu não consigo entender a Bíblia. Eu não consigo, né? Eu pego a Bíblia e leio, mas não consigo entender. A Bíblia, irmãos, é um livro que exige estudo. É um livro antigo e por isso, em todo o seu cuidado, ao ser estudada, precisamos realmente ter. E, inclusive, tem até uma matéria chamada hermenêutica. A hermenêutica, ela é a ciência que estuda a interpretação de textos antigos. E no seminário, e você ainda encontra livros de hermenêutica que auxiliam a estudar a palavra de Deus. Tem que estudar, a Bíblia tem que estudar. A Bíblia, irmãos, é um livro inspirado por Deus. O Espírito Santo tomou conta dos escritores, usou suas mentes, experiências e corpos e guardou-os do erro. Isso é justamente a inspiração. E então, os escritores, eles nos deram, irmãos, em palavras ensinadas pelo Espírito. As palavras da obra original da Bíblia foram inspiradas. Paulo fala para Timóteo: toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, irmãos, os escritos sagrados, inspirados, como diz a teologia, nos seus autógrafos. O que isso quer dizer? Aquela palavra, aquela letra que saiu da pena, da escrita dos escritores, ali dos apóstolos e profetas, elas são a revelação inspirada por Deus. Lembra que o que você tem em mãos aí é o que? É a tradução daquilo que foi inspirado. Aí você diz: mas pastor, minha Bíblia não foi inspirada então? Não, ela é uma cópia, ela é uma tradução. E deixa eu dizer uma coisa para vocês: na tradução é possível haver erros, ok? E é por isso que quanto mais nós estudarmos e tivermos possibilidade, de conhecermos na língua original, mais fácil e melhor será para o nosso estudo. Então veja, pastor, o senhor está dizendo então que a minha Bíblia não presta para nada? Não é isso. Você tem uma cópia fiel e digna, uma cópia fidedigna dos escritos originais, mas numa tradução diferente. Deu para entender?
numa tradução diferente. E é por isso que você precisa estudar essa palavra, irmãos. Tá bom? Precisa estudar. A palavra de Deus, portanto, é uma unidade. Estude-a, conferindo coisas espirituais com espirituais. Paulo fala no final do versículo 13. Então, quanto mais você estiver familiarizado com os ensinamentos de todo o livro, de toda a palavra de Deus, que é aquilo que estamos fazendo aos domingos pela manhã, melhor você poderá entender a verdade espiritual de cada porção. Quanto maior a maturidade espiritual, melhor a compreensão da verdade divina. Então, quanto mais você se aprofunda nas Escrituras, mais maduro você está sendo. Se você não gosta da Bíblia, se você não gosta de estudar, se você não gosta de ler, você é imaturo. Você é um crente carnal, um crente infantil, como Paulo ensina. Então você precisa amadurecer. Como que eu sei que eu estou amadurecendo? Conforme eu vou entendendo a verdade da palavra de Deus. Então é isso, irmãos. É isso que nós precisamos entender. A sabedoria da profundidade da palavra de Deus, da palavra inspirada de Deus, irmãos, é algo que nós recebemos e temos condições de não somente abraçar, mas entender o conteúdo dessa verdade revelada, dessa verdade inspirada, irmãos. E olha só, por que ela é tão importante para nós? Por que temos que ter todo esse cuidado que Paulo falou sobre a revelação, sobre a palavra de Deus? Porque é somente, irmãos, por meio dessa revelação, somente por meio dessa palavra é que nós podemos conhecer o Filho de Deus. Somente por meio dessa revelação é que nos é apresentado Jesus Cristo, o nosso Salvador. Não adianta eu querer conhecer a Jesus Cristo e não ter ânimo para conhecer a sua doutrina. Ele mesmo nos manda fazermos discípulos. O que são discípulos? Seguidores do seu mestre, que estão aprendendo a cada dia dele. Precisamos ser assim, irmãos. Que a igreja Ágape se desperte, que a igreja Ágape se anime para o estudo da palavra do Senhor. Que a igreja Ágape, irmão, esteja cada dia verdadeiramente aos pés de Deus, procurando conhecer a sua vontade revelada e procurando aplicar também tudo aquilo que nós aprendemos. Não adianta simplesmente você estar ali querendo conhecer a Bíblia sem estar disposto ou disposta a cumprir aquilo que você aprende. Então que o Santo Espírito de Deus venha nos iluminar, venha realmente nos usar para o entendimento e aplicação da sua palavra. Amém?